Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutor Cauê. Estou chamando o pessoal. Oi, Olá, doutora Aline, boa tudo noite. bem? Tudo bem? Falta só a Jaqueline entrar. Deixa eu convidar a Jaque de volta. Boa noite a todos. Um Boa noite. minutinho. Olha, eu tô tentando botar alguma coisa aqui. Oi? Ah, deu tudo certo. Ai, que coisa boa. Então, pontuai, seja bem-vinda, Jaque, Olá, doutora tudo bem? Aline, doutor Cauê. Tudo Então, bem? estamos pontualmente começando essa live. A gente vai fazer a apresentação, mas só um pouquinho antes da apresentação, eu quero convidar, temos 22 pessoas nos assistindo, convidar a todos que ali embaixo, se vocês virem ali no rodapé da página, tem uma gaivotinha, um aviãozinho assim de papel, para vocês mandarem para todos os seus conhecidos, familiares, que vai ser um bate-papo, uma discussão. é, Apesar do tema extremamente delicado e difícil, a ideia é a gente facilitar essa discussão e a gente conversar com quem vive isso, principalmente lá no nosso hospital, que é o Hospital São Vicente, no Grupo Hospitalar São Vicente. Então, mandem todos os aviãozinhos para os familiares e vamos lá. Então, eu vou pedir agora uma apresentação de cada um de nós. Eu sou diretora técnica, meu nome é Cecília, do Grupo Hospitalar São Vicente. O Hospital São Vicente está promovendo essa discussão da live sobre doação de órgãos, porque é nosso dever falar sobre isso. E por que é nosso dever? Nós somos o hospital que mais transplanta fígado na história dos últimos 3, 4 anos, que mais transplanta fígado no Paraná. E disputamos esse ranking aí nacional. Tá dando um eco. Deixa eu ver. Será que é um celular de algum de nós? Eu acho que é da Jaque. Já resolvi aqui. Entrou duas Ah, telas ao Jaque, mesmo tempo. ótimo. É Desculpe. assim, ao vivo sempre é mais fácil. A gente vai lá e a É, gente resolve. E então, novamente falando, nós somos o primeiro lugar em número de transplantes hepáticos no Paraná. E realizamos também transplantes de rim. E disputamos nacionalmente os primeiros o ranqueamento do transplante hepático no Brasil. Então é nosso dever falar sobre isso. A gente vive isso e a gente quer esclarecer para a população algumas questões, e por mais difícil que seja, é muito difícil a gente pensar que pode estar numa situação de ter que decidir doar órgão, mas quando a gente conversa em casa, quando a gente expõe o nosso desejo, depois facilita, porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida. E aquela coisa, falar, mas Cecília, falar de morte atrai, não quero falar. Vocês já falaram sobre loteria e Mega Sena e ganharam? Então, falar que vai ganhar coisa boa não vai acontecer, e falar de coisa ruim também não quer dizer que vai acontecer. Então, vamos ter a maturidade de poder conversar. Então, eu vou pela minha ordem aqui na minha câmera, não sei como é que tá de vocês, doutor Cauê. Você poderia se apresentar, por gentileza? Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Agradeço o convite, né, da gente estar aí conversando aí, né, a equipe toda do Hospital São Vicente. Meu nome é Cauê, né, sou médico intensivista, faço a rotina da nossa UTI, né, temos aí uma UTI de 24 leitos, e estamos bem a par desse contexto, né, de doação de órgãos, porque a gente acaba sendo um centro muito transplantador mesmo, então está muito inserido isso no nosso dia a dia, a gente acaba vivendo isso na pele diariamente, né? Então, estou aqui representando a UTI do hospital aí, a equipe médica da UTI do hospital. Obrigada, doutor Cauê. E seguindo a minha ordem, Jaqueline. olá, boa noite. Então, meu nome é Jaqueline, sou enfermeira, sou coordenadora da UTI também do Hospital São Vicente. E é um prazer estar aqui para poder falar sobre esse assunto que é super importante e tirar um pouquinho de dúvidas, esclarecer, desmistificar alguns pontos que às vezes a gente fica ali com vergonha, com dúvida de perguntar, com medo de perguntar. Então, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. A equipe da UTI do Hospital São Vicente trabalha ali duro para a gente poder prestar um serviço de qualidade para toda a população. E
E é isso aí, estamos aí, vamos passar essa hora juntas aí. Obrigada, Jaque. Doutora Aline? É um prazer. Eu sou a Aline Moura, sou médica hepatologista lá da equipe de transplante do Hospital São Vicente. Faço parte da equipe junto com os cirurgiões. A gente avalia os pacientes internados e os pacientes ambulatorialmente, seja pré-transplante, seja já transplantado. Excelente, doutora Aline. Então vamos lá. Temos várias manifestações aqui na nossa live, principalmente reconhecimento à nossa equipe. Entrar numa live junto com o Dr. Cauê é inflacionar o mercado, né? Mas vamos lá. Fica aqui o reconhecimento público de todo o grupo hospitalar na pessoa dele, representando a UTI e o hospital. Então, nós temos muitas perguntas, gente, então vocês podem ir ajudando a gente a direcionar, sinalizem o que vocês gostariam de falar mais, mas vamos começar. Doutor Cauê, tem limite de idade para doar órgão? Existe um certo limite dependendo do órgão que você vai doar, né? No geral, a gente leva mais em conta o estado geral de saúde da pessoa, mais do que a idade em si. Por exemplo, córnea, não existe limite de idade, pode ser doado com qualquer idade, né? Fígado, pâncreas, tem um limite um pouquinho, pâncreas não tem não, mas fígado, rim, tem um limite maior, 75, 70 anos. O coração já é menor, 60, 65 anos. Então, existe um certo limite, sim, mas, no geral, para a população que é mais leiga, que está nos acompanhando, a gente não se prende a isso para orientar se quer ser um doador ou não. Assim, deixa que isso a gente pensa depois, né? O mais importante é pensar em a possibilidade de doação. Mas existe um certo limite dependendo de órgão a órgão, sim. Tá certo. E, doutora Aline, como que funciona o doador vivo e o doador falecido, que é como a gente trata no hospital? Como funciona essa distribuição? Então, na verdade, o doador vivo, ele pode doar alguns órgãos, né? Quando a gente fala especificamente do fígado, ele doa uma parte do fígado. Na realidade, a gente pode viver com até 40% da parte funcionante do nosso fígado, ou seja, a gente até 60% dele. E tanto para o doador quanto para o receptor, ele volta ao tamanho normal dele, ele se regenera, aqueles dois pedacinhos, de 3 a 6 meses. Nossa! Então, isso, o fígado ele tem essa capacidade de regeneração. Aqui no Paraná, a gente não tem nenhum centro que faz transplante intervivos, na verdade, no Brasil, do fígado, né? Na verdade, no Brasil, somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas essa é uma das ideias que a gente tem aí de tentar colocar no nosso centro, porque a gente tem uma equipe muito boa e a nossa equipe cada vez treinando mais para a gente aprimorar o nosso atendimento aos pacientes que precisam da gente, que nos procuram. Excelente, Aline. E aproveitando que você falou, essa equipe muito boa, significa que os resultados são bastante animadores. A gente sabe que realizar transplante, quem passa por um transplante é muito delicado. Então, você tem que fazer num centro realmente que tenha aptidão e habilidade, horas de voo, né? Para ter resultados melhores. E só relembrando, esse mês a gente fechou mais de 1.000 transplantes entre fígado e rim no Grupo Hospitalar São Vicente. Então, é um número que a gente comemora. Jaqueline, deixa eu te fazer você que vive ali, porque o paciente, logicamente, fica na UTI, tanto para captar o órgão, quanto para quando o órgão é recebido. Como funciona? Existe uma comissão de doação de órgãos? Como funciona isso? Isso existe, né? Nossa comissão, o nome é um nome difícil, CIDOT é o nome, é a sigla, né? É a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Então, é uma comissão formada, é uma equipe multidisciplinar, e quem lidera a equipe como coordenador médico no nosso hospital é o Dr. Cauê, e como coordenadora de enfermagem da equipe sou eu, mas nós temos aí outros membros da equipe, temos assistente social, temos a psicóloga, que acompanham o processo quando há um possível doador ou quando há esse doador. Sim.
Ótimo. E como que funciona? Só antes de encaminhar para a próxima pergunta, pessoal, divulguem a live, mande para os seus conhecidos, quem tem interesse de conversar sobre isso, e não precisa estar numa situação ruim para conversar. Aliás, o melhor é quando se está numa situação boa, para que tudo fique leve, e que nosso objetivo aqui é sensibilizar as pessoas, que tudo deixe organizado em casa, tudo falado para que nunca aconteça. Mas se algum dia acontecer, o sofrimento fica bem menor e o processo fica muito mais fácil. E lembrando que o desfecho é você ofertar a chance de uma vida continuar, a sua história. Então, isso é uma generosidade sem fim. Oi, Aline. 8, na verdade, né? Um doador pode salvar até 8 vidas. Olha aí, excelente. Excelente. Um doador pode salvar 8 vidas. Excelente, Aline. É isso mesmo. Então, esse é nosso papel. Nosso papel como instituição e como cidadãos também. E se a gente for pensar, se ele for um doador de multitecidos, aí a gente pode incluir até mais os órgãos, a gente faria salvar essas 8 vidas com os órgãos, mas os tecidos a gente conseguiria salvar outras tantas. Aí mais o dobro disso, né? Excelente. Aproveitando essa contribuição, Cauê, você comentou que as pessoas às vezes têm a dúvida de se você tira os órgãos, se a pessoa, o corpo da alma que já foi, na criança que cada um tem, fica deformado? Não fica. Essa é uma das grandes, não, mas é um dos motivos das pessoas recusarem a doação de órgãos, né? Aquele receio de que o corpo vai estar desfigurado para o velório, para o sepultamento ali em si. Que não é uma verdade, assim. Por mais que doe tudo, né, que for possível, né? Tecido, pele, osso, córnea, tudo, não fica desfigurado. É obrigatório, por lei, né, a reconstrução do corpo. E precisa ser entregue de maneira digna para a família, para fazer o velamento como a pessoa é conhecida mesmo. Então não há desfiguração nenhuma. Então esse é um dos medos, é um dos motivos de negação mesmo em si. Realmente deve ser muito bem trabalhado, porque não existe esse medo, não existe essa desfiguração do corpo de maneira nenhuma. A gente sempre fala para a cirurgia, para a família, que é como se fosse uma cirurgia, né? Ele é entregue com uma cicatriz de uma cirurgia, com pontos, né? E que não é visto, né? Durante ali aquele momento com a família, de velório e tal, ele não é visto. Então, ele fica escondido, não tem nenhuma deformidade. Olha só. Excelente, Jaque. E, doutora Aline, conte um pouquinho para nós, que eu acho que o doutor Cauê uma vez me falou que é um grande tabu, a certeza se existe ou não a morte encefálica, que a partir desse momento da morte encefálica, me corrija se eu estiver errada, que se inicia todo o processo. Conta um pouquinho para nós como que funciona isso. Então, essa é uma pergunta muito importante, viu, Cecília? Porque essa sim eu creio que seja uma das principais negativas, né? Um dos motivos que as pessoas não aceitam a doação pelo receio de não ter a certeza de morte encefálica. Bom, primeiro a gente está diante de um paciente grave, né? Que espera-se que ele esteja numa unidade de terapia intensiva, né? Esse paciente deu entrada no pronto atendimento, foi para a terapia intensiva e constatou-se a possibilidade de morte encefálica. Sempre que a gente aventa essa possibilidade de morte encefálica, existem várias formas da gente confirmar esse diagnóstico, inclusive por pessoas diferentes, até para ter uma análise multiparamétrica, não ser unilateral, até porque é uma coisa extremamente importante, né? Séria, e que tem que ter todo um respeito, não só pelo paciente, mas pela situação toda. E quando a gente pensa na possibilidade de morte encefálica, a gente chama a Central Estadual de Transplante. Todos os estados têm uma Central Estadual de Transplante, certo, que eles funcionam 24 horas por dia, né, estão de sobreaviso, e quando a gente suspeita dessa morte encefálica, eles são acionados. Obviamente, isso vai ser contactado, organizado um horário para eles irem lá, mas a gente abre um protocolo de morte encefálica.
Vou pedir até para o Cauê, que é intensivista, e a Jaque da UTI me confirmarem se eu estou correta. Eu devo, como deve perceber, eu sou do Rio de Janeiro, então um pouquinho diferente. Mas aqui no Paraná, desde que eu cheguei aqui, eu fui informada de que existe um curso que a Central Estadual de Transplante oferece para profissionais de saúde, né, para o médico. Esse médico que ele tem o curso de análise de morte encefálica, esse médico ele tem condições de abrir o protocolo de morte encefálica. Né? É um protocolo igual em todos os lugares. No Rio, na verdade, somente neurologista pode abrir ou neurocirurgião. Aqui, já qualquer pessoa que fez o curso tem capacidade técnica para abrir o protocolo de morte encefálica. Uma vez aberto, a gente também automaticamente já aciona a central de transplante e eles vão avaliar se de fato esse paciente está em morte encefálica com exames comprobatórios, tá? Ou faz um Doppler, que é uma ecografia para ver o fluxo dos vasos no cérebro, ou pode fazer uma eletroencefalograma para ver se tem atividade cerebral. Aqui, em geral, faz-se o Doppler, essa ecografia. No Rio, a gente fazia mais o eletroencefalo, mas, assim, ambos são corretos. Eu não sei se tem algo a mais aí que eles têm para me acrescentar nessa informação. Mas o que a gente, na verdade, a central de transplantes, a gente notifica, né, o acionamento após a suspeita da morte encefálica ali com a equipe multi, acionar a CIDOT primeiro. Então, a equipe da CIDOT avalia se sim notifica ou não a central, né? Então, a gente já sabe de alguns critérios, né, que, na verdade, hoje o diagnóstico de morte encefálica é a notificação obrigatória, independente do desfecho, isso é um direito da família, um dever nosso, né, fazer. Sim. Mas a notificação é pela CIDOT. Aí a equipe da CIDOT que vai daí definir os próximos passos e definir quais etapas do protocolo de morte encefálica se faz. O doutor Cauê pode me complementar, mas nós usamos muito aqui a arteriografia. A gente até usa menos o eletroencefalo, menos o Doppler, e fazemos a arteriografia, até porque a gente ali no Hospital São Vicente tem esse recurso muito disponível e é de fácil acesso. Então, os três são seguros, os três são comprobatórios, sim. Porém, a arteriografia é um exame que a gente considera ele um pouco mais... Até para mostrar para a família o resultado, a gente considera ele mais fácil até de discutir o resultado ali com a família, né, doutor? Isso, é uma coisa bem importante que aconteceu desde 97, com a criação da lei da doação ali e tudo, foi a regulamentação das CIDOTs mesmo. Então, um grande boom da doação de órgãos foi a criação desse órgão, de ser obrigatório, de ter gente específica e bem capacitada para isso. Então, a capacitação que a Central faz com a equipe inteira, de entrevistas, de cuidados, de manutenção de potencial doador, ele é muito importante, assim. E essa educação é continuada, literalmente, assim. Tanto que foi mudando a legislação aos pouquinhos. No começo, aqui no Paraná, era o médico intensivista, podia fazer. Tinha a obrigatoriedade no médico neurologista. E depois passou-se para... Sempre teve a obrigatoriedade no neurologista, né? Mas agora passou-se mais para o médico capacitado a fazer o exame clínico. E essa definição de capacitação passou a ser ter a capacitação pela Central de Leitos. Pela Secretaria Estadual de Transplantes. Certo. Então, era obrigatório fazer aquele curso para você poder fazer, independente, e você tem que ter experiência, né? Ou pelo menos 10 acompanhamentos de protocolos de morte cerebral, tudo isso para dar uma confiança, uma acurácia no diagnóstico e não acontecer erros, né? No sentido de dificuldade de julgamento. O erro diagnóstico é muito raro acontecer na morte cerebral, porque é um diagnóstico que se impõe clinicamente relativamente fácil, assim, né, para quem está no dia a dia. É um exame clínico muito exuberante ali em si, porque não é um exame clínico sutil, nada ali, é relativamente fácil de ver. A gente só tem que ter a obrigatoriedade de escolher os diagnósticos diferenciais. E aí é que está o X da questão. Então, em alguns países, o diagnóstico até é clínico só. Não exige mais nada. Você fez um exame clínico, 2 clínicos, é possível já fazer a doação.
No Brasil, até para ganhar essa acurácia, para a gente ganhar essa confiança da população como um todo, existe o protocolo, que realmente são médicos capacitados, não pode ser o mesmo médico, isso é importante mesmo, e o exame complementar mostrando que não tem atividade cerebral, né? Não tem fluxo, ou não tem atividade metabólica cerebral, elétrica cerebral, ou não tem circulação cerebral. E aí realmente varia de serviço a serviço, conforme a disponibilidade mesmo, né? São esses exames que foram citados ali em si. Mas o grande acurácia no diagnóstico vem da capacitação e do exame clínico. Normalmente, quando você está chegando no diagnóstico de morte cerebral, você já está acompanhando todo o desfecho. São quadros normalmente muito dramáticos, ou muito agudos, ou muito graves mesmo em si. E todo aquele drama que acompanha já alerta muito para a possibilidade de morte cerebral. E é um diagnóstico que está todo muito atento para isso daí. Mas a capacitação é para que não haja erros em ter uma acurácia adequada no diagnóstico. Isso realmente, pela resolução do CRM de 97 e tudo, teve todo o cuidado de não deixar nenhuma aresta para não trazer nenhuma dúvida em relação a esse diagnóstico, porque ele é muito importante mesmo. Isso foi construído ao longo de 97 para cá, ao longo desses 20 anos, nos últimos 10 anos com a Acidotes mais fortemente, e vem ganhando muito a confiança da população, o modo de trabalhar. Então, realmente houve um boom muito grande com aprendizado e capacitação aí que foi fora de série. Que excelente, doutor Cauê. Eu já vou puxar para outra pergunta, só relembrando que essa live acontece hoje porque a gente está no Setembro Verde. O Setembro Verde é o mês da doação de órgãos. Então, a live é bastante dinâmica e bastante espontânea, vocês estão vendo, né? É por isso que a gente está aqui fazendo o nosso dever como grupo hospitalar, tomando essa bandeira para que a gente conscientize, porque a gente vive isso, né? Vocês conseguem ver, e junto com essa equipe que tá maravilhosa, que está aqui dividindo a live conosco, tem vários, a nossa equipe que está nos assistindo e todo mundo mandando votos de todo mundo junto, né? Isso está muito gratificante. Pessoal, eu estava com receio do nosso público, mas a gente bateu o recorde. Aqui chegamos em 63 e estava com receio por conta do tema. O tema é bastante delicado e é sofrido falar sobre isso. Ainda mais quando se tem saúde. Então, eu convido vocês a distribuir, quem está nos assistindo, distribua o aviãozinho aí embaixo para compartilhar entre seus familiares, para que a gente possa tocar como cidadãos o maior número de pessoas possível. Doutor Cauê, o senhor contou então da arteriografia, dos exames, da segurança quando você fecha um diagnóstico de morte encefálica. Isso é certeza. Isso não garante que é irreversível. Acho que estou fazendo uma pergunta como leiga. Sim, perfeito. O conceito de morte encefálica, de morte cerebral, é o conceito de que existe uma lesão cerebral que é irreversível. E essa irreversibilidade, ela faz parte do conceito. Ela tem que ser realmente irreversível, porque o diagnóstico é de óbito mesmo. Passa até no conceito de óbito, né? Porque às vezes é difícil explicar para quem é leigo ali em si que existe um óbito em que o coração não parou de bater. É muito associado assim ao paciente estar frio, não ter o coração batendo, tudo. Isso, por mais que seja difícil, é mais fácil para a família aceitar do que aceitar um óbito em que o paciente está com o coração batendo, que a mãozinha está quentinha ali, a pressão está ali em si. Isso passou muito pela evolução científica, no sentido até do conceito de morte mesmo, né? E a morte está sendo cada vez um conceito mais sutil, né? De ponto que hoje se discute até que se você perdeu a tua vida de relacionamento, a vida social, tudo, se isso realmente é uma vida ou não, apesar de você ter até eventualmente alguma função cerebral ou não aí, né? E aí fica a discussão para os paliativistas mais para frente, que não faz o foco. Mas começou com isso daí, né? O conceito de morte cerebral foram discutidos desde 1953, 1959, em que foram relatados comas irreversíveis mesmo. Desde então essa entidade veio sendo estudada, e o primeiro critério diagnóstico de morte cerebral veio de 1968, se não falha a memória. E desde então essa entidade está muito bem estabelecida. E realmente tem mais de 50 anos de estudo dessa entidade, que é a lesão cerebral irreversível, e nós temos a certeza realmente de que, fechando o protocolo, de que fazendo tudo isso aí, a gente já tem um corpo de
de conhecimento muito grande para dizer que essa lesão, sim, ela é irreversível. Então, quando a gente abre o protocolo de morte encefálica, fecha o protocolo e todos os exames são compatíveis com morte cerebral, a gente pode garantir, sim, que, infelizmente, é o óbito da pessoa ali, né? Não existe mais vida ali em si. Então, é irreversível e a gente consegue dar essa certeza na beira do leito com acompanhamento, sim. E, como vocês bem disseram, um doador é capaz de salvar, continuar a história de vida de 8 pessoas diferentes, né, distintas. Muito bom. Jaque, deixa eu te fazer outra pergunta. E se para a pessoa que quer se candidatar, o que ela precisa fazer? Ela fala para a família, ela faz uma declaração de vontade em cartório, ela coloca na identidade, o que precisa fazer? Hoje a gente já teve no passado aí mais recente uma lei que nós poderíamos em vida deixar isso registrado até no nosso documento de identidade e na carteira de habilitação. Essa lei ela foi de 97, acho que em 2010, 2001, 2002 ela caiu por diversas questões aí administrativas, culturais, principalmente. E aí hoje, na verdade, quem decide se você vai doar ou não é a sua família, o responsável legal pelaquela pessoa. Eu tenho o meu papel enquanto pessoa é dizer se eu sou doador ou não. Então, por isso que as campanhas usam esse slogan, fale sobre isso, porque é importante para a família, no momento da decisão, saber qual era o desejo daquela pessoa. E quando a família sabe qual é o desejo, eles se sentem mais confortáveis em tomar a decisão. Quando não se sabe, nunca se tocou nesse assunto com a família fica em dúvida e há uma discussão e que talvez aquilo cause um desconforto no momento de dor e de luto. Então, quando as famílias já conseguiram discutir esse assunto de forma mais aberta, a decisão se torna um pouquinho mais amena, ameniza o sofrimento e aquela culpa da família naquele momento. Jaque, e aproveitando essa pergunta, se a família decidir doar os órgãos, isso atrasa o enterro da pessoa, do falecido? Como é que funciona essa parte operacional? A partir do momento que fechou o diagnóstico, é declarado o óbito do paciente, é feito aí uma corrida contra o tempo, os transplantadores aí sabem melhor até, mas a gente, assim que terminou o diagnóstico ou teve a entrevista e a família falou sim para a doação, aí nós entramos em contato com a central e a central começa a disparar ali os contatos para ver a lista de espera de órgãos, né? Então, essa lista ela é uma lista única e quem controla isso é a Central Estadual de Transplantes junto com a Central Nacional de Transplantes. Tem toda uma sequência aí de organização, de hierarquia também na Central de Transplantes, mas a nossa central é estadual. Primeiro, né, e aí parte para a nacional quando não há pacientes que são compatíveis. Os pacientes que estão listados e estão ali na lista, como a gente chama topo de lista, né, são os pacientes que serão acionados pelas equipes transplantadoras. Então, cada equipe, dependendo do que vai ser doado, né, cada equipe tem um tempo ali para responder se aceita ou não aquele órgão, se é compatível com aquele paciente que eles conhecem, que eles têm já acompanhado nos seus ambulatórios. E aí, cada órgão, cada equipe tem o seu... Normalmente, da hora que a gente declara e informa que foi aceita a doação, as equipes transplantadoras têm 1 hora para dar resposta, se aceita ou não. E a partir daí, a logística. O paciente tá em Paranaguá, vai ter que vir para Curitiba, tem que... Então, aonde esse paciente vai transplantar, onde ele mora, é questão mais logística. Então, eles já sabem que o paciente talvez demore no trânsito ali 3 horas porque está em outra cidade, precisa de deslocamento maior ou menor. Ele atrasa, assim, um pouco, porém... Eu perdi o áudio da Jaque. Então, Vocês estão ouvindo a Jaque? Como também. Assim. Deu Pode certo? continuar, Jaque. Ouviu? Aí. Deu certo. Sim, às vezes sim, a gente tem uma demora um pouquinho maior para a liberação do corpo, por conta dessa logística dos receptores para eles irem até os centros transplantadores.
Mas isso é muito claro, a gente explica muito Entendi. isso para a família, sobre esse tempo, a gente é muito claro em relação a isso, e normalmente não é uma questão que impede, não é um impeditivo para a doação. É só ser, como sempre, como todo o processo, é só ser muito claro em tudo, ser muito Claro. aberto e fazer a família participar. Excelente. Aline, me conte uma coisa. Tem algumas perguntas que tinham chegado antes para nós. As pessoas querem saber quem pode ser doador de órgão. Se porventura a pessoa tiver câncer ou tiver alguma doença infecciosa, como Covid, ou ainda doença autoimune, se isso restringe a doação. Então, a análise é sempre individualizada, tá? É importante a gente ver o que o doador tem e também o receptor. Como é o nosso receptor, se esse receptor é um receptor jovem, um receptor mais velho, se é um receptor que está muito grave, se é um receptor que conseguiria esperar um pouco. Mas um doador com câncer, esse doador ele não pode doar o órgão, tá? E infecção varia, depende se o paciente está fazendo antibiótico, se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana. Por vezes a gente consegue aceitar sim, mas vai depender de caso a caso, né? Essa análise é multi e assim, a gente define em equipe também qual vai ser o paciente que vai receber, se esse paciente tem condições de receber daquele paciente que está doando, né? Quantos dias de antibiótico ele está fazendo, os exames laboratoriais do doador. É uma série de análise que a gente coloca na Avaliado conta. caso a caso, né? Isso. Até porque, imagino, o fígado, o rim, o coração são órgãos extremamente... É difícil conseguir, então você não pode negar facilmente, né? Passa Sim. por um critério, rigoroso, claro, mas Uhum. com segurança, né? Sim. Só para complementar ali, com relação à questão do câncer só, tem um ou outro tipo de câncer que é possível fazer a doação ali. Os cânceres primários do sistema nervoso central sem metástase, eventualmente podem, desde que não seja um glioblastoma, nenhum de alto grau em si. Os tumores de pele ali, o basocelular, eventualmente pode também, e se me falha, o endométrio de baixo grau também pode. Mas como a Aline falou mesmo, é caso a caso ali, porque realmente é tudo muito individualizado mesmo, assim. Para doação de tecidos isolados, vários tipos de câncer podem ser, ele pode ser doador de córneas, por exemplo, né, câncer gastrointestinal, ou outros tipos de câncer que são impeditivos para órgão, mas daí para tecido ele pode validar. Excelente. Gente, a gente tá batendo recorde de audiência. Eu totalmente inesperada. Que coisa boa. Temos pacientes transplantados aqui na live. Assistindo a gente, sem dúvida. Que mais que eu ia falar? Além desse recorde, chame, pessoal, gente, que momento difícil, mas é um momento em que devemos falar. Nós, como Grupo Hospitalar São Vicente, como referência em transplante hepático e renal e os maiores transplantadores de fígado do Paraná, com a nossa equipe, com excelentes resultados, a gente se sente no dever de capitanear essa live e sensibilizar o maior número de pessoas. Dr. Cauê, pacientes que tiveram morte violenta e são encaminhados ao IML, eles são candidatos à doação de órgãos? Sim, são candidatos como qualquer outro paciente que não teve morte violenta, né? A diferença é que eles têm que ser periciados pelo IML, né? Mas isso não impede a doação. Pode ser feita a doação, sim. Só que depois da captação, depois de tudo feito, o corpo é encaminhado para a perícia no IML. Logicamente, tudo isso é documentado anteriormente, né? Mas não se perde o valor legal, nem nada disso. E é possível, sim, independente da morte, fazer a doação, sim. Então, dá para doar, inclusive, na morte violenta, sim. Olha só. E, doutora Aline, se porventura a doação de órgãos, como funciona, como se garante que haverá lisura no processo de que esse meu órgão, meu fígado, meu rim, será para uma pessoa que precisa realmente? Existe alguma forma de colocar os pacientes numa equidade, numa igualdade, uma igualdade de candidatura? Ou
Todos, por favor. Sim, essa lista, né, a gente coloca o paciente na lista, ela é estadual, tá? Ela é organizada pela Central Estadual de Transplante junto lá com a Nacional, e é uma fila única, independente de qual centro o paciente for, independente se esse paciente tem plano de saúde, se esse paciente não tem plano de saúde, se esse paciente tem condições financeiras ou não, independe, a fila é única, tá? Então, assim, a gente vai... o alocar da fila, né? O quem em primeiro, segundo ou terceiro, varia de acordo com a gravidade do paciente. E é sempre grupos sanguíneos, né? Por grupo sanguíneo, para doação de fígado, a gente sempre coloca, tem o grupo A, né? AB, o O e o B. O fator RH, se é positivo ou não, nesse caso, não faz diferença. E aí são filas diferentes para a tipagem sanguínea. Excelente. Muito bom. Então, é garantido, existe, já vou, scores que colocam esse paciente para cima. Então, sem dúvida, quem vai receber é quem mais precisa, tá certo? Sim. A fila é dinâmica. Isso que é importante, sabe? Antigamente, se não me falha a memória, acho que até 2008, a fila era cronológica. Então, Olha era só. quem chegava primeiro. E aí viu-se que isso não era justo. Até porque muitas pessoas chegavam graves e não conseguiam transplantar porque elas não entraram na fila antes. Inclusive, no passado, aí na década de 90, né, inicinho dos anos 2000, tinham pacientes na fila com doenças autoimunes que nem cirrose tinham. Assim, sabia que ia demorar tanto que a gente colocava esse doente, a gente não, né, que eu ainda nem era formada, mas esses doentes iam para a fila porque ele tinha uma doença autoimune com perspectiva de evoluir para cirrose, e como a fila demorava muito, já se colocava esse paciente na fila. Então, assim, hoje em dia, a análise ela é muito bem feita, sabe? Se o paciente realmente Ela é precisa. justa. Ela é justa. Ela é justa. Muito bem. Que mais que eu tenho mais perguntas aqui? Jaqueline, qual é o papel do enfermeiro nesse processo de doação? Bom, a gente não trabalha sozinho, né? Equipe multi ali, eu vi que algumas pessoas até estão escrevendo ali, um trabalho de equipe multi é importante, né? A gente trabalhar junto. O enfermeiro, ele vai, junto com o médico, a gente vai capitanear ali a situação, né? A gente é o profissional que está em contato direto com o paciente 24 horas, e é ele que vai nos dar todos os sinais, ele que vai sempre alertar do que está acontecendo com o paciente. Tanto o enfermeiro assistencial das unidades de terapia intensiva, eles vão alertar sobre a possibilidade de uma evolução ruim com o médico, com a equipe multi toda, e vai trabalhar para verificar sobre essa possibilidade ou não. Mas o enfermeiro da unidade, além de fazer essa notificação, fazer o acompanhamento, o cuidado do paciente crítico, junto com o enfermeiro da CIDOT, nós vamos organizar o processo. Então, já começar a trabalhar com a família desde o começo, a fazer o acolhimento da família. É claro que esse paciente ele vai ser cuidado como todo paciente é. Todos os pacientes são cuidados da mesma forma, com uma diferença de cuidado só porque é um paciente que pode evoluir para morte encefálica. Os pacientes da unidade estão sendo cuidados todos com o mesmo cuidado intensivo, com o mesmo suporte avançado de vida. E o acolhimento familiar também deve ser feito para todas as famílias, independente do que está acontecendo. Mas é ele que vai gerenciar, ele que vai buscar pontos fortes, pontos fracos, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode... tá ótimo, vamos reforçar isso, que já está muito bom. E ele é mais ou menos um incentivador ali do processo, organiza os papéis, que são, como o Dr. Cauê falou, é um processo burocrático, demorado, e são muitos, muitos papéis justamente para que se torne seguro mesmo, né? São vários profissionais envolvidos para que não haja
né, ninguém que não seja prevalecido nada, né? Então são profissionais que cada profissional que participa então preenche os papéis, essa organização toda do processo, toda essa parte burocrática, as notificações para a central, esse contato direto com a central, grande parte desse contato é feito pelo enfermeiro da CIDOT. E, então ele é isso, ele faz a logística do processo, organiza, e envolve a família, envolve a equipe, porque a equipe tem que participar, todos têm que participar do processo, não só a equipe médica de enfermagem, mas a gente, toda a equipe multi, inclusive o pessoal de serviços gerais da UTI, pessoal de exames, a gente envolve toda a equipe para que não haja nenhuma dúvida no processo. Excelente, Jaque. Gente, tudo é espontâneo. Oi, Cauê. Você queria acrescentar aí que a Jaque falou, realmente? Realmente a enfermeira tem um papel fundamental em si, porque a gente tem a CIDOT lá, tem o médico, que é o presidente, tudo, mas no geral o grosso do trabalho, os enfermeiros são muito líderes no hospital hoje em dia, né? Então, toda a liderança nesse quesito do processo de doação, a papelada realmente acaba passando pelo enfermeiro e ele é o pivô de tudo isso daí. Então é fundamental a participação deles ali em si, como é fundamental a participação de todos ali. Então, eu costumo dizer, né, nas outras lives que a gente fez uma live já anteriormente, que às vezes a aceitação ou a negação de um potencial doador começou lá na chegada do hospital, lá no bom dia do porteiro, que foi bem maltratado ou foi muito bem tratado. Então, tudo que aconteceu da chegada do hospital até o desfecho final lá na UTI conta. Então, realmente é um processo muito multiprofissional mesmo, assim. De todos, assim. Não é só da equipe médica, não é só da equipe da enfermagem, é de toda a equipe do hospital, literalmente mesmo. Do atendente da recepção, a entrada lá do estacionamento e, logicamente, os cuidados médicos em si, né? E o legal é que o entusiasmo é de todos, né? São todos entusiastas, assim, do Todos transplante. juntos. E a nossa, eu vou, como tudo é em cima da hora e nós somos espontâneos, o Dr. Nerton, o Dr. Igor, o Dr. Leandro, que são os responsáveis, nossos médicos transplantadores, excelente equipe, nos falaram que tem uma paciente que recebeu um transplante. Eu vou tentar chamar ela, a Camila. Isso, eu vou tentar chamar ela. Camila, se você aceitar, seja bem-vinda. Se você não aceitar, a gente entende, tá bom? Eu vou chamar. Enquanto isso, doutora Aline, você pode explicar, quando tem uma oferta, enquanto eu chamo, quando tem uma oferta de um órgão, assim, é obrigatório que, por exemplo, vai transplantar no Hospital São Vicente, esse órgão tem que vir do São Vicente ou pode vir de outro hospital? Pode vir de outro hospital, inclusive pode vir de outra cidade, outro estado. De outro estado? Outro estado, dependendo da fila de lá, né? Se não tiver um receptor para lá, pode vir sim. E aí tudo é organizado pela central de transplante. De todo modo, assim, o paciente que está em morte encefálica, ele pode estar em qualquer hospital. Qualquer hospital. E aí, esse hospital, essa equipe médica é que ela vai acionar, abrir o protocolo que a gente falou lá no início. E aí, sim, se esse paciente for um potencial doador, a central vai avaliar quem é o paciente para receber aqueles órgãos que serão doados. E então, o órgão pode vir para o centro transplantador. O que é importante, assim, a família ela não é obrigada a doar todos os órgãos, tá? Ela pode... primeiro, a gente tem que ver quais órgãos o paciente é potencial doador. Por exemplo, coração tem suas limitações, o doador tem que ser jovem, preferencialmente menor de 40 anos. Não é uma regra, né? Mas é uma preferência. Enfim... avaliando quais órgãos podem ser doados, a família pode escolher qual que ela quer doar daquilo ali. Órgãos e tecidos, né? Não só órgãos. Excelente. Eu não consegui chamar a Camila, gente. Mas vamos lá, vamos continuar. Camila, se você se manifestar e pedir para participar, a gente aceita aqui. O que mais? Existe sigilo? Eu tenho como saber se um órgão de um familiar meu foi para algum destino específico? Existe sigilo ou não? Sim, tem um sigilo. Na verdade, não pode, essa informação ela
não é passada nem para o receptor, nem para o doador, né? Sabe-se que foi doado, mas existe um sigilo por lei aí que não pode ser passada essa informação. Entendi. Teve uma pergunta. Oi, Até Jaque. houve um tempo em que após 6 meses era disponibilizado isso. Mas aí muita gente não sabia o que fazer com essa informação e aí, infelizmente, né, acabava gerando uma dor aí para a família, um sofrimento, uma dependência emocional que não é saudável. Então hoje eles não sabem nenhuma informação justamente para proteger tanto o doador quanto o receptor mesmo. Sim, sem dúvida. E, doutor Cauê, teve uma pergunta aqui na nossa live que se porventura houver conflito na decisão, um marido, cônjuge dos filhos, ou alguém aceitado e alguém se recusar, quem decide? A decisão sempre é do parente mais próximo. No caso, se ele é casado, é o esposo ou o marido, né? Sempre ele que teria a palavra final ali em si. Depois vai conforme a descendência aí, em linha reta ou colateral até segundo grau. Então daí passa para os filhos, depois se não tiver filhos vai seguindo até segunda linha sucessória ali. Mas a palavra final seria, no caso se é casado, né, do cônjuge, mas do cônjuge. Se não tiver, daí é dos filhos em si. E aí se tiver mais de, você tem lá 3 filhos, 2 filhos e eles não se batem entre eles, aí realmente eles têm que entrar em um consenso. Mas se não tiver um consenso entre os filhos e, por exemplo, e a esposa ou o esposo, a palavra final é da esposa e do esposo mesmo. De forma geral, quando tem o dissenso familiar, nós interrompemos a entrevista e aí não se continua, assim, porque a gente também evita que a gente não quer causar uma outra dor, um outro sofrimento que seria esse conflito familiar. Então, a gente, é claro, se a esposa que aceitou insistir, é ela que vai decidir, ok. Porém, a psicóloga trabalha muito isso. Quando tem o dissenso, às vezes atrasa e a gente transfere até o momento da entrevista, porque depois disso pode também, para essa família é um preço muito alto, essa divergência de opinião e de decisão. Então, existem mães que falam, não, o filho não quer, mas eu que estou mandando e tudo bem, e aí a família se resolve. Mas aí tem outros que não, que aquele dissenso causa muito desconforto e a gente prefere abortar e aí esperar um segundo momento, ou enfim, infelizmente às vezes ele tem que interromper mesmo o processo. Sim, sem dúvida. O doutor Igor nos sinalizou um outro paciente que está presente, seu Nilson. O senhor fique à vontade. Eu não consigo adicionar ele porque provavelmente o perfil dele não esteja público, mas se o senhor pedir para participar, a gente aceita aqui. Vai ser um prazer conversar com o senhor, se o senhor quiser, logicamente. O que vocês acreditam, perguntando para os três, a família, depois que ela dá o ok, existe algum tipo de alívio, uma mudança na reação do luto? Como é esse o aceite que vocês vivem isso? Contem um pouquinho para nós. Acho que talvez o Cauê contar um pouquinho. O processo de doação em si, né, entra muito na entrevista aí que a Jaqueline falou. A entrevista em si para doação assim, é uma arte, né? É uma arte, na verdade, é arte e ciência, né? Tem muito de comunicação de más notícias que você tem que ser treinado a fazer de maneira mais transparente possível, mas é um momento único para a família talvez mudar um pouquinho o foco da dor dela ali em si. E no geral, o que a gente vê é que quando o processo de doação ele é positivo, tende a ser melhor para a família que está em luto. Eles acabam trabalhando melhor isso posteriormente ali em si, dentro dos cursos que a gente faz aí de más notícias, todos assim. Então a gente vê que passado o luto, passado o período mais difícil ali em si, nenhuma família se arrependeu e na verdade foi muito melhor para a família a longo prazo que fez a doação do que a família que não fez ali em si. Então passa a ser até uma ferramenta de apoio ao luto, digamos assim, entre aspas, né? E realmente me parece que a impressão pessoal daí, eu não tenho uma ciência para isso, né? Eu não fui atrás disso, não conheço muito a literatura disso, né? Acho que entra mais na questão da psicologia, do pessoal que acompanha após, mas a impressão que nós temos é que são as famílias mais resolvidas em relação ao desfecho
né? Que infelizmente é um desfecho natural da vida. Às vezes é traumático, mas acaba sendo natural. E passar por isso não é fácil mesmo, mas as que conseguiram passar de maneira menos dolorosa, talvez foram as famílias que optaram por aceitar a doação. Logicamente, não é o aceitar, é eventualmente só que faz isso acontecer, né? Tem todo o plano de fundo ali, a cultura da família já ser assim, o modo de ver o mundo, talvez ajude também nessa questão do resolver o luto mais para frente, né? Tem um mundo inteiro aí que talvez a gente não consiga esgotar ou saber, né? E é de pessoa para pessoa, né? Cada um tem a sua história de vida com o falecido em si, então essa é uma experiência muito, muito individual. Mas pelo que eu vejo da prática do dia a dia, o ato de fazer a doação de órgãos me parece que, não sei se é um alívio, mas traz um sentimento de nobreza para algo difícil que aconteceu na vida das pessoas. Isso é importante para o ser humano, né? Transformar coisas ruins, sublimar as coisas ruins, né? E tentar sair com algum ensinamento bom. E esse é o momento único para isso daí. É uma forma de eternizar aquele ente querido em outra pessoa, né? A gente usa muito essa palavra, vamos fazer ele fazer a diferença mesmo agora, né? Então, é isso que o Dr. Cauê falou, e falou muito bem, todo o processo todo depende muito da cultura da família, e todo o processo de acolhimento, como que essa família se sente, como que ela entendeu o processo. Então, aí depende de como ela viveu isso antes para depois viver esse luto depois. A gente respeita cada fase do luto deles, a entrevista é feita no momento que nós percebemos, lógico que o luto de cada um tem a sua forma de viver isso, mas nós respeitamos ali e sabemos o momento certo de poder falar, até para não ser agressivo, não é fácil, como essa arte que o doutor falou ali, é uma arte, de cada entrevista ela é diferente, não existe nenhuma entrevista que foi igual a outra. Mas a forma da gente amenizar essa dor deles é isso, de disponibilizar dessa forma, eternizar esse ente querido em outra pessoa, né? Excelente, Jaque. E está já caminhando para o final. A religião muda? Foi uma outra pergunta que a gente teve, se alguma religião autoriza ou não autoriza, ou o que contem para nós um pouquinho. Nenhuma religião é contra. Esses cursos que o doutor fala pra gente, ele que falou ali agora, nós aprendemos muito sobre as religiões, nós temos que ser estudiosos de todas as religiões para respeitar e saber como é o luto, né, e o trabalho com cada religião, mas nenhuma religião é contra. Pelo contrário, todas são incentivadores da doação. Existem pessoas que são contra, e aí não é da religião, é daquela pessoa, e é uma opinião dela, e ela está dentro do direito dela de aceitar ou não, né? Mas não existe nenhuma religião hoje que é contra a doação. Excelente. O seu Nilson se manifestou aqui, não sei se vocês leram. Ele falou, a gente respeita o senhor, seu Nilson, e ele falou que ele está muito bem, ele está ótimo, e agradece 2 famílias que foram muito generosas e permitiu que o seu Nilson estivesse aqui agora. Que coisa boa, seu Nilson. A gente fica bastante emocionado com o seu depoimento. Então, para encerrar, gente, vou pedir para cada um de nós falar poucas palavras de encerramento. Vamos começar pela minha ordem, Cauê. Bom, foi muito bom participar aí, né? São experiências novas que a gente vem fazendo. Agradeço a oportunidade, né, da gente se expor um pouquinho, né, e apresentar aí o trabalho do Grupo São Vicente, né, da UTI em si, né, eu com os médicos, já com a equipe de enfermagem, né, toda a orquestra trabalhando aí junto, né, e indo super bem. Então, foi muito gratificante aí ver o carinho das pessoas também, né, da gente tá acessando um público relativamente bom para a gente em si. Agradeço também a todos que entraram, que estão nos ouvindo aí. E passar a mensagem aí de que realmente façam a doação, né? Conversem com isso em casa, conversem com todos os seus familiares, conversem abram um espaço para esse tema que é espinhoso ali em si, né? Tô aqui com o meu filhão aqui, ele participa de todos os momentos, ele sabe disso também, já passou por momentos difíceis, aí assim, né? Em família e tudo. Conhece a dureza dessa vida aí.
Mas assim, não tem momentos que sejam difíceis se você tem uma boa comunicação, né? É mais fácil você passar. Então, isso é importante discutir. É importante você manifestar esse desejo de doação, porque como o seu Nilson falou, né, faz a diferença, e faz mesmo. A gente vê isso no dia a dia. Obrigado, gente. Obrigada, Jaque. Isso eu agradeço também, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. E assim, é muito importante a gente poder abrir nosso coração, nossa cabeça para aprender um pouquinho sobre esse assunto. Eu vi que tem várias perguntas ali que talvez a gente nem tenha conseguido responder todas. A gente precisaria de umas 4 horas de live para poder responder tudo. Então, nós estamos disponíveis para responder depois. Se alguém quiser entrar no nosso Instagram lá e perguntar, a gente vai responder tudo que vocês não conseguiram ver aqui, tá? Eu quero que vocês saibam que quando a gente fala sobre esse assunto não é porque a gente gosta da morte ou porque a gente quer que alguém morra. A gente luta pela vida de todo mundo até o último segundo, até o último fiozinho de vida. E aí o nosso desejo é que todos vivam e vivam por muito tempo. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece com algumas famílias. Então, quando nós falamos sobre esse assunto que é tão doloroso para algumas pessoas, é para a gente entender que pode acontecer. E se acontecer, a gente vai estar lá preparado para ajudar vocês e para amparar vocês e explicar tudo o que precisa para esse momento tão difícil. E que sempre vão existir pessoas que vão ajudar essas famílias em todo esse processo. Então, falar sobre esse assunto não é porque a gente tem que tirar esse assunto, não é místico, não pode ser místico, não pode ser uma coisa ruim, né? A gente sabe que vai morrer, a gente não quer, mas falar sobre esse assunto com a família deixa a família muito mais calma nesse momento de dor. Então, vamos num sentido de esclarecer, de poder, já que a gente fala de tanta coisa, como a doutora falou, quando eu falo da Mega Sena, eu não ganho da Mega Sena, né? Então, é isso, é um momento com a família ali de esclarecimento para o futuro, né? Do que eu quero fazer lá na frente, quem eu quero ajudar, o que eu quero deixar de bom no mundo aí, de como marca da minha existência aqui na Terra, né? Então, eu quero deixar um beijo aí para todo mundo, para toda a minha equipe da UTI, que eu sei que tem muita gente ali da nossa equipe que entrou, que está prestigiando, uma equipe maravilhosa, a toda a equipe do Hospital São Vicente, que sempre nos apoia, que nos ajuda, a equipe de transplante, são aí nossos parceiros de trabalho, e que a gente continue na nossa luta de todos os dias. Um grande abraço aí para todo mundo. Que linda. Aline? Olha, gente, eu vou agradecer. Eu fiquei assim, tem uma pessoa que perguntou 2 vezes a mesma coisa, eu vou responder que é muito rapidinho. Ela Sim, por perguntou favor. quando a pessoa falece em casa, se essa pessoa pode doar. Na verdade, a doação de órgãos a gente faz com um paciente em morte encefálica, ou seja, tem que estar com o coração batendo para conseguir tirar os órgãos. E é só a morte cerebral mesmo. Por isso que acidentes, às vezes a pessoa morreu no acidente, essa pessoa não pode doar por conta disso. E perguntaram também se a pessoa perguntou, eu sou diabética, eu posso doar? Pode. Diabetes não impede da doação, tá? Gente, então, eu queria agradecer assim, a oportunidade de poder falar aqui. É maravilhoso poder fazer parte de uma equipe de transplante. Eu sou muito entusiasta com transplante, assim, eu acho que é a chance da gente dar a segunda vida das pessoas, né? Lembrando as nossas enfermeiras, a Emily e a Marília, que fazem parte da nossa equipe do transplante, elas sempre falam para o paciente, vocês têm que saber a data do seu transplante, que é o 2º aniversário, a sua data de nascimento. Elas sempre cobram isso dos pacientes e é verdade. É o segundo nascimento desse paciente, né? A chance que ele teve de novo, a vida de novo, né? Então, eu acho que assim, se a gente não tiver a consciência, né, de que a gente doar vai mudar a vida de outras pessoas e outras famílias, enquanto essa consciência não for tão clara, a gente não vai ter o tanto de doação quanto a gente precisa.
E lembrando que nós, aqui do Paraná, somos o estado que mais doamos no Brasil. Então, a gente é o estado de maior doação de órgãos, comparativamente com os outros. Então, embora culturalmente seja difícil o aceite, né, para doação, porque é um assunto delicado, como vocês já falaram aqui, né, concordo plenamente. É um assunto muito delicado, mas a gente aqui tem o privilégio de ser o número 1 aí em doação de órgãos. Eu, quanto hepatologista, que faço parte de uma equipe de transplante, queria agradecer muito a nossos 3 cirurgiões aqui da equipe, que é o Dr. Nerta, Dr. Igor e Dr. Leandro Pilota, estão aqui nos assistindo, também são excelentes. Nossa, assim, é muito bom fazer parte dessa equipe, viu? E obrigada pela oportunidade. Ai, nós que agradecemos, doutora Aline. Então, pessoal, a gente vai encerrar a live. O Grupo Hospitalar São Vicente agradece a todos vocês por debater, por terem a coragem de falar sobre isso e conosco também, que também para nós também não é fácil. Agradecer também a todos os que fazem acontecer tanto a captação quanto o transplante e na excelência da forma como isso acontece. Na figura do Dr. Nerton, eu vou representar o hospital aqui e gostaria também de falar para vocês que a forma como a gente tratou essa live, acho que vocês conseguiram perceber a seriedade, o profissionalismo e a humanidade dessas pessoas que aqui falaram. É a forma como o Grupo Hospitalar São Vicente atua. Então, apesar do tabu, apesar do medo e da delicadeza desse assunto, para tudo tem-se a melhor forma de se resolver. Então, a generosidade é uma grande forma dos problemas talvez se amenizarem. Então, uma boa noite a todos e até a próxima live. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada.